E o legal de agora é que os pais procuram ajuda para cuidar dos seus filhos, coisa que talvez Na não nossa acontecia geração era no mais passado. na minha em especial era mais difícil, assim, porque por exemplo, se um pai procurasse um psicólogo, digamos, né? Ah, aquela criança é problema. Hoje não, hoje você naturalmente já vai buscando quem pode, ou, né, até em alguns serviços públicos tem um serviço desses, Tem. e aí já é mais naturalmente aceito pela sociedade, já entendeu que é uma questão de saúde. É uma questão de saúde e uma questão também de entendimento, porque assim, o que acontecia? Os pais cuidavam dos filhos com a caixinha de ferramentas recebida dos seus pais. E ok, sem parar para pensar. Só que já existem teóricos do comportamento pensando sobre isso desde o início do século passado, pensando nos impactos na criança de todos os aspectos e tudo mais. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Real. Hoje aqui uma conversa muito bacana, daqui a pouco a gente começa, mas antes disso eu queria reforçar aqui, né, Vanusa? Tudo bem com você? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Queria reforçar a inscrição, né? Aquele lance do se inscreve lá, vem o sininho e você vai poder acessar, ter informações de todos os novos episódios aí, dessa nova fase nossa do Mundo Real, tudo voltado à saúde, ao bem-estar, especialistas de diversas áreas e uma boa conversa, né? O interessante para nós é que você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, entre na nossa conversa, né? E recomende, né? Recomende para os amigos. E se não gostar, recomende para os inimigos, que também é legal. Também, para os inimigos também, para todo mundo. Até porque não é um debate aqui sobre posicionamento político, futebol, religião. Pelo contrário, né? É uma coisa sempre assim tão humana, né? Tão de dentro, seja sobre saúde, comportamento e tal. É sempre assim uma coisa que a gente se joga, a gente conta das nossas histórias, sabe de histórias de outros, aprende tanto, né, João? E quando eu comecei a pensar no mundo real, eu falei, eu quero uma coisa que seja legal para mim, né? Que seria legal para mim, ou melhor, né? Que eu gostaria de assistir, de acompanhar, de seguir, porque a gente não tem tempo muitas vezes de correr atrás de informações, de conteúdo. E aí o Spotify se liga no carro. Você vai fazer uma viagem, claro. Você está ali ouvindo o bate-papo, recebendo as informações, muita gente faz isso. Queria falar da nossa coluna também, da minha coluna. Coluna dele, super chique. Mas eu estou querendo compartilhar com você para ver se me ajuda a escrever bom, ela também. Ajudo. No paranaportal.uol.com.br, Viva Bem no Mundo Real. E aí, a cada semana um tema diferente também, que a gente reproduz muito das nossas conversas aqui do podcast. Você pode também nos acessar no meu Instagram, que é o João_Arruda. Lá no link da bio tem também o acesso ao Spotify, ao YouTube, para você ter todas as informações e acessar diretamente já o nosso... Sempre anuncio lá também. Eu também deixo lá no Vavicelli o link na bio para que quem quiser, né, acompanhe por lá. Entra lá, nos segue e participa também com ideias e sugestões de conversas que a gente tem aqui. O legal é a gente preparar. Veja, a conversa de hoje aqui é uma conversa que a gente vem preparando já há algum tempo. E posso te contar? Eu tinha uma curiosidade conhecendo essa pessoa. Pois é que... Muita, porque nós temos amigos em comum, né? Você falava, outros amigos falavam, e eu dizia, gente, eu preciso conhecer, ela é muito legal. Eu fiz um programa de rádio com ela e ela participava 2 vezes por semana? 2 vezes. 2 vezes por semana e trazia informações sobre relacionamento. E um dia a gente conversava sobre relacionamento do casal, outro dia dos pais com os filhos, outro dia de tudo. Às vezes a conversa ia para um lado e a gente se aprofundava em algum tema. E é o que a gente vai fazer hoje aqui, mergulhar um pouquinho. Inclusive, no começo dessa conversa, ela falou assim que todos nós, que alguém disse que ela vai contar quem foi, que eu já não guardei, todos nós nascemos príncipes e princesas. Só que no decorrer do caminho aí a gente às vezes vira sapo. A vida nos transforma em sapos. Macu Almeida, aliás, eu estava vendo aqui o teu livro, que eu não tive a oportunidade de ler, porque alguém ficou de me mandar pelo correio. Parece um tênis que eu comprei. Não chegou? De uma empresa que me enganou. O tênis não chegou até hoje. Mas o livro chegou. Eu espero que hoje, quando o programa for pro ar, o tênis já esteja na minha casa.
mas eu já fui no Procon. O livro chegou. Nem precisou O livro chegou. Ó, chegou em mãos. Eu até. Eu mandei os artigos, Quem mas sabe o se eu livro não convidar a dona da empresa para vir fazer um podcast, ela traz o tênis. Opa, é uma Já boa. que a Macu trouxe o livro aqui também. Não, brincadeira. Eu cobrei dela o livro na semana passada e agora estou recebendo aqui em mãos Mentoria Integrativa Relacional. Acho que a pergunta da Vanusa, já eu faço uma pergunta aqui. Primeiro, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo bem, tô feliz da vida de estar aqui. Eu também tô. Muito prazer. Também Muito tinha muita prazer, vontade de te que conhecer. bom. Muito feliz de estar aqui, João, muito feliz. Eu acho que um dos períodos bem intensos da minha vida foi a nossa companhia no rádio. Comentei hoje ao chegar que ainda tem pessoas que me procuram do contato do rádio. E eu acredito muito nesse trabalho, né? Uhum. Eu me lembro que lá atrás eu comentei que eu queria, com um megafone para as praças públicas, pedir para que os pais cuidassem dos seus filhos, pelo menos até os 7 anos. E o João falou, não, vem cá, não precisa de megafone. Que legal. Me levou Pra me rádio. levou para a rádio. E de lá para cá, provavelmente alguns filhos foram melhor tratados por conta disso. Essa é a minha meta de vida, né? Que legal. E o legal de agora é que os pais procuram ajuda para cuidar dos seus filhos, coisa que talvez Procura. Na não nossa acontecia geração era no mais passado. na minha em especial Procura. era mais difícil, assim, porque por exemplo, se um pai procurasse um psicólogo, digamos, né? Aquela criança é problema. Hoje não, hoje você naturalmente já vai buscando quem pode, ou, né? Até em alguns serviços públicos tem um serviço desses, Tem. e aí já é mais naturalmente aceito pela sociedade, já entendeu que é uma questão de saúde. É uma questão de saúde e uma questão também de entendimento, porque assim, o que acontecia? Os pais cuidavam dos filhos com a caixinha de ferramentas recebida dos seus pais. E ok, sem parar para pensar. Só que já existem teóricos do comportamento pensando sobre isso desde o início do século passado, pensando nos impactos na criança de todos os aspectos e tudo mais. E há impactos, né? Isso que o Dr. Eric Berne fala a respeito dos sapos é exatamente isso, né? Porque a criança nasce com um potencial de saúde e de realização do seu potencial amplo de vida, e os obstáculos ou as dificuldades de comunicação ou as dificuldades dos próprios pais que não conseguiram resolver vão colocando dificuldades na vida daquela pessoa, que acaba não realizando o seu potencial, né? Quem foi o Dr. Eric e o que é a análise transacional? O Dr. Eric Berne é um psiquiatra de origem canadense naturalizado norte-americano. E ele, a origem dele é a psicanálise freudiana. Como ele trabalhou no exército norte-americano como major, no período que antecedeu a Segunda Grande Guerra e no período que sucedeu a Segunda Grande Guerra. E ao final da Segunda Grande Guerra haviam ao redor de 20 milhões de pacientes psiquiátricos nos Estados Unidos. Ele próprio era psiquiátrico, atuando no hospital militar. Então, qual que era o foco? Encurtar a intervenção. E como fazê-lo sem médicos, né? Sem mais profissionais? Então, ele resolveu trazer o paciente, o cliente, para o processo de cura. E, para isso, ele começou a redigir uma teoria que convertia os fenômenos psíquicos, psiquiátricos e tal, num texto de fácil compreensão. Então, o objetivo é assim, o indivíduo acessando o entendimento do que estava acontecendo consigo mesmo, ele poderia atuar efetivamente no seu processo de cura. Isso me arrastou. A democracia, sabe assim, a democracia da intervenção, quer dizer, o profissional médico, ele desce da sua estatura de dono do set de cura e compartilha o poder da cura com o paciente. Isso me seduziu, assim, achei extremamente sedutor, porque assim, o indivíduo tem o potencial de cura. Ele tem o potencial de cura. Em geral, nós sabemos o que nos afeta, que é bom e o que não é, né? Mas a gente acaba sendo levado por falta de refletir sobre aquilo, não é isso, Macu? E porque nós somos... eu brinco, né, que quando
o nosso Todo-Poderoso estava lá fazendo os grupos de trabalho para construir o ser humano, o cérebro ficou nas mãos do pessoal das finanças. Então, o cérebro ele é muito caro e ele funciona com base em recursos amplos, abundantes do funcionamento do ser humano. E então, a tendência é economizar. Uhum. Então, nosso cérebro aprecia padrões. Então, uma vez adquiridos os padrões, saudáveis ou não, esses padrões se perpetuam. Eu sempre conto que eu li uma reportagem uma vez sobre neurociência e tal, e dizia o seguinte, que as pessoas que reclamam demais fazem isso porque as sinapses já mandam, né? O teu cérebro já manda aquele comando para ela. Então, ela tem muito mais facilidade de reclamar de algo do que elogiar, do que ver um lado bom sobre aquilo, etc. Porque o cérebro já está se encaminhando para aquilo. Né? É o caminho mais curto. Você sabe uma caixinha de disjuntores, do liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga? À medida em que a criança vai se desenvolvendo, mesmo no útero, lá na 22ª semana de gestação, já começa um liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então, já há uma série de padrões que vão sendo, vão abastecendo as redes neuronais. E quanto mais visitadas as redes neuronais são, mais visitadas serão. Uhum. É uma loucura. Quando você começou seu programa de autorregulação física, né? E que eu acompanhei através das redes, à medida em que você vai adestrando, o termo é esse, é estranho, mas é esse mesmo, adestrando o teu cérebro, ele corresponde, porque ele vai construindo um caminho alternativo. Se não, vai ser esse caminho que vai ser usado, o caminho padrão, aquele que foi abastecido com informações, com permissões parentais. Você pode reclamar, não pode ver o mundo, não pode ver possibilidades, você pode fazer sucesso, você não pode fazer sucesso, você pode ter prazer, você não pode ter prazer. Você não pode argumentar. Você não tem permissão de ser você mesmo, você não vai aceitar o teu corpo, Então tem um monte de disjuntores que são ligados e desligados, e numa certa altura da vida a pessoa está com um programinha pronto no cabeção. Uhum. Então, ao redor, quando você falou do João, né? O João está com 15 anos, eu falei, ai, que delícia. É um período maravilhoso que a criança, já não tão criança assim, já está cheio de recurso e está começando a testar. Se eventualmente encontra um meio favorável ao teste, vai expandindo as redes neuronais. Se encontra um meio desfavorável ao teste, vai encolhendo as redes neuronais. E aí as possibilidades também minguam, né? É aí que tem, quando eu falo do potencial de saúde, é isso, João. Nós temos um cérebro plástico que nos permite a expansão. Contudo, se o meio sinalizar contração, a gente vai encolher. E vai viver os padrões. Padrão. Daí a gente chega a uma certa idade e passa a ter um padrão único. Cristalizado. E a Cassiana teve aqui, escritora, nossa convidada também, e ela superou o câncer mais de uma vez, né, Vanessa? 3. Uhum. E ela falou que ela aprendeu durante o tratamento, né, que ela foi orientada a fazer algumas atividades e mudar. Ela fez dança, fez poesia, e essa mudança de estímulos, e ela entende que ela aprendeu com isso, que a vida é isso, é realmente essa mudança de raciocínio, de percepção da vida, que é assim que a gente amadurece e passa a viver melhor. E você falou da atividade física, achei bem legal, porque o esporte também é isso, né? Se você fizer o mesmo movimento em qualquer atividade, mesmo que seja de alta performance, você vai chegar num limite. Você vai ter que sair dessa zona de conforto em algum momento e fazer exercícios que te coloquem em uma situação de estresse interno para poder evoluir. Então, aquilo que a gente trata do corpo, a gente também trata do cérebro, né? E é um conjunto. Inclusive, você vai reconhecer alunos meus, porque eles não dirão zona de conforto. Porque eu tenho a impressão que não é de conforto, é de segurança. Uhum. Assim, e às vezes a segurança não é confortável. A segurança, ela traz um desassossego, mas a pessoa não tem o movimento suficiente para sair daquele desassossego.
Então é quase como se fosse uma prisão sem muros, a tal da zona de conforto. Interessante essa colocação, porque eu também acho que se fosse confortável, não teria por que sair. É assim, ó, nós seres humanos, a gente tende à inércia. Tendemos à inércia. Tendemos a repetir. Contudo, o paradoxo é que a inércia nos matará. Tanto quanto Física, ou mais do que o estresse. Né? Porque vai levando a pessoa a minguar a tua vibração, o seu tesão de vida, o seu ânimo e tal. E para o indivíduo se manter parado, gastam um volume extraordinário de recursos. Tanto é que os neurocientistas hoje chamam de homeodinâmica, ao invés da homeostase, se chama homeodinâmica, que se gasta um recurso enorme para ficar parado. Então, a zona de conforto, ela é desassossegada, tem desassossego, mas o indivíduo não tem um input suficiente para sair porque ali é seguro. Sabe assim, é ruim, mas eu conheço. Tem uma alegoria meio estranha, não sei se eu posso falar aqui. Uma alegoria do Dante Alighieri, quando ele estava levando Ovídio para conhecer o céu, o inferno e o purgatório. No inferno havia um castigo que os prisioneiros estão mergulhados em merda líquida, até por aqui mais ou menos. E volta e meia passa uma cimitarra gigante, aquela espadona, e faz vuf! E os prisioneiros afundam. E depois voltam. Aí, quem está fora da piscina diz, saiam. Aí é horrível, é fétido, é sujo. Aí eles lá de dentro, não, aqui eu conheço. Eu sei a hora certinha que a espada vai passar. Eu sei afundar e voltar numa boa. Eu sobrevivo aqui. Então, quem está na tal da estase, na tal da zona de conforto, na zona de segurança, ele está numa situação de desassossego, mas aquela situação ele conhece. A outra ele não conhece. Então, quando a gente vai falar com alguém para desenvolver esse caminho alternativo, é experimentos. Tipo, sair desta piscina fétida, experimenta, depois volta. Depois experimenta, depois volta, até um dia que sai por completo. A gente tem que desenvolver a perninha adicional para o camarada não desmoronar e voltar. Porque senão volta. Rapidinho, mais rapidinho. Como diz lá em Minas, em 2 palitos a pessoa volta para a situação anterior. Porque a pessoa se ancora no conhecido. No conhecido. Mesmo que o conhecido seja uma piscina fétida. Mesmo que seja um inferno. Isso explica aqueles relacionamentos tóxicos que se mantêm. É ruim, mas tá bom. É ruim, mas não sei o quê. Porque aquilo é conhecido. Se você aponta o outro... Não conheço. Eu não tenho competência para isso. Né? Então, a proposta da gente, quando a gente trabalha com desenvolvimento em qualquer lugar, é apoiar o indivíduo na sua jornada de desenvolver. Eu até dou um exemplo assim, tem 2 pernas, desenvolve uma terceira, aí numa certa altura já abre mão de uma e vai andando com a perna nova. Mas você não pode tirar a perna do indivíduo de uma hora para outra. E como é que é esse trabalho, Macu? É tipo uma sessão de terapia? É um trabalho com exercícios? Como é que é? Usa mais técnica do que o ouvido, por exemplo? Você estava falando da escuta ativa. A gente trabalha com um diálogo sintonizado. Sintonia. Sabe o rádio antigo Sim, que tinha o dial? dial. Aquele princípio de buscar a faixa de onda do indivíduo e se sintonizar a ele. Sintonizar o seu tempo, ao seu mundo de significados, proporcionar sintonia empática também, a sintonia ao seu nível de desenvolvimento, sintonia ao mundo do outro. Então, o primeiro passo é sintonizar. Aí a gente constrói um campo de convivência comum. E assim, cá estamos 3 pessoas, cada um de nós envoltos no seu próprio quadro de referência. Cada um de nós, embora tenhamos um bocado de crenças e amigos comuns e pensamentos também, né? comuns, uma proposta comum de vida, nós temos quadros de referências diferentes, né? Mundos diferentes através dos quais a gente enxerga o mundo real. E para a gente conviver... Ou não.
Ou porque o mundo real é o nosso mundo real, né? Ele pode não ser, de fato, então, a gente o mundo de muitas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente cria é um campo de consenso. Como é que nós vamos transitar num encontro, num campo comum de convivência contratada? A gente contrata um campo onde há uma permissão de abertura e de diálogo profundo. Esse é o primeiro passo. Por isso que eu gosto muito de conversar com quem não pensa como eu penso. Eu Pra gosto te de trocar levar à até para... reflexão. E porque, assim, você falou aqui do início da análise transacional, da própria fala do psiquiatra Dr. Eric, Dr. Eric Berne. que foi um dos criadores, né, desse formato de análise, essa técnica. E você fala de você nascer príncipe, né, ou princesa e depois virar sapo, porque existem conexões que nós temos com quem está do nosso lado quando a gente nasce, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos primos, né, nossos amigos. Então as crianças na escola, isso cria um vínculo muito forte que faz o que a gente é durante muitos e muitos anos, talvez uma vida toda. É preciso, durante o processo da nossa existência, quebrar isso, cortar esses vínculos? Não, mas não quebrar. Mas assim, nossa, essa mesa é muito gostosa. Muito gostosa. Ela é, né? Não é a textura. A criança, quando a criança nasce, ela precisa sobreviver, ponto. E ela é pequititinha. E ela já é munida de um cérebro que permite ela detectar os sinais de como ela precisa se comportar para obter o que ela precisa para viver. A criança precisa de toques, assim como precisa de alimentação, de conforto e de descanso. Ela precisa de toques, de carinho, etc. Há uma distinção enorme entre uma criança que recebeu um acolhimento afetuoso e uma criança que nasceu num lar complexo. E bem entendido que o momento de nascer um nenenzinho é complicadíssimo para todos os envolvidos. Para a mãe, eu sou mãe de 4, para a mãe, para pai, para quem está envolvido ali. É um momento dramático. Aí... E para a criança é quase uma violência, né? É quase uma violência. Desde a respiração do ar, Sim. que sai de um ambiente líquido para um ambiente aéreo, já começa o drama. Mas assim, a criança precisa de uma conexão segura para desenvolver os seus potenciais. E numa certa altura precisa da desconexão dessa conexão para poder continuar desenvolvendo. Então, de 0 a 3 anos, mais ou menos, essa criança já tem uma razoável percepção de quem sou eu na fila do pão, o que eu preciso fazer para poder ser observado, visto, lembrado, acariciado, contido, seguro, etc. Dos 3 aos 7, mais ou menos, tem certeza disso. E dos 7 até o início da puberdade, começa a desenvolver estratégias de sobrevivência para dar conta do que se percebe no mundo. Então, ok, eu serei amado se. Então, a pessoa responde a esse se com uma série de comportamentos. Mas aí ele já não se refere só ao serei amado pelos meus pais, né? É pelo grupo, figuras pela sociedade. De importância. E vai expandindo aquilo, né? Mas assim, a referência serão os primeiros adultos à sua volta. As figuras de importância. Não necessariamente pai e mãe, mas as figuras que estiveram à volta daquela criança. Se caso esse relacionamento primário ele não for, se for um relacionamento mais pautado pelo equívoco do que pelo acolhimento, essa criatura passará a vida projetando uma esperança de realizar esse relacionamento com outra pessoa. Então, vai embarcar em relacionamentos simbióticos. Simbióticos, principalmente, onde eu atribuo a você a responsabilidade pela minha felicidade, atribuo a você, ou quero controlar pela infelicidade. Você. Isso. Ou quero controlar você, quero trazer você para funcionar dentro do meu perímetro. Então, entender essa criança nossa, que continua existindo, retalhos de memórias, de emoções, de comportamentos, de comunicação, da maneira como a gente interpreta o mundo. Reações a um tipo de estímulo. Nós temos uma criança que continua dentro da nossa memória e que continua emergindo. E a minha acabou de fazer boniteza aqui agora, porque
eu senti a mesa não foi combinado, né? Aham. Eu senti a mesa. E já se manifestou com e naturalidade. a minha criança teve a sensação de prazer, a criança que mora em mim, e eu manifestei o prazer. Porque e quase simultaneamente os resquícios da figura parental que tem dentro da minha cabeça. Ops, Macu, volta pro seu lugar, comporte-se. E olha que interessante, né? Pra gente, que nesse caso é espectador, é muito gostoso dividir uma situação como essa. Maravilhosa. Não é? Porque é justamente aquela quebra da formalidade, é uma aproximação. Você sentiu a mesa, percebeu? É uma coisa que nós podemos perceber como você. Então, é uma coisa gostosa, né, João? Quando a gente consegue... Sabe o que eu aprendi, acho? Eu fui uma adolescente extremamente séria. Nossa, seríssima e tímida. E aí depois, fazendo terapia e tal, eu voltei a ser como eu era criança. Então eu voltei a me divertir muito, a rir de pouco, e isso me tornou uma adulta melhor, eu acho. Sim. Né? Você teve algum momento assim? Mas eu acho bacana a tua pergunta pelo seguinte, o que a Vanusa faz diariamente, eu também faço às vezes. Eu falei pra você há pouco aqui, falei, eu não posso cobrar muito do meu filho, porque eu não estudava quando eu tinha a idade dele também. Eu me ferrei depois na faculdade porque tinha que estudar o dobro dos outros. Eu tive que aprender a amadurecer, talvez demorei mais para amadurecer do que outros jovens também. Mas na faculdade, e me saí muito bem. Mas sofri muito na faculdade. Eu digo isso para ele, falei, cara, você tem que estudar agora bastante para não acontecer com você o que aconteceu comigo. E a gente sempre busca no passado, nas relações pessoais, dos amigos, enfim, um ambiente familiar, né, na escola, e também não só, porque às vezes você tem um ambiente, você falou muito do oferecer algo saudável para os filhos, né, o que eles querem e tal, mas às vezes os pais oferecem isso, mas tem uma questão de referência, de opinião, de posição, que acaba influenciando também. Do indivíduo, e não significa que eles não estejam sendo bons pais, Não. mas eles estão influenciando indiretamente a criança a se posicionar da mesma maneira que eles, que muitas vezes não é aquilo que eles vão... Daí lá na frente, quando eles saem dessa bolha que existe na família, eles falam, mas meu pai falava outra coisa, minha mãe falava outra coisa, eu tô achando que não é assim. Será que a gente não tem... o dever, antes de eu falar se tem algo que eu era muito tímido, eu era envergonhado demais, a ponto do meu pai falar, cara, você vai sofrer muito na tua vida, porque você tem que vencer essa... é uma fala que sempre me deixou indignada. Você tem que vencer essa timidez, cara, porque a gente foi fazer uma viagem para São Paulo, eu estava indo buscar meu visto, eu fui estudar nos Estados Unidos com 17 anos, eu já estava buscando meu visto, fui estudar fora muito cedo, e eu ganhei um prêmio numa cesta era Tanja, eu não sei se era Tera, Várigo, que era na época, e eu fiquei com vergonha de buscar o prêmio, de tão envergonhado que eu era, não queria ir lá na frente do corretor e pegar. Ele falou, cara, não é possível, você vai deixar de ganhar o prêmio por conta da tua timidez, você vai ter que vencer isso. Porque ele também tinha sido muito tímido também quando era mais jovem, e sei lá, era o jeito dele tentar, e eu contei essa história, você está corrigindo meu pai aqui, então você está me corrigindo também, porque com a minha filha outro dia eu contei, olha, meu pai dizia que por conta da minha timidez, mas na verdade eu estava valorizando a minha filha Cecília, que não tem nada de tímida, então, e dizendo que bom que você não é tímida, porque uma vez meu pai me disse isso. A fala que eu tenho, e que para mim sempre, é que para mim funcionou como a mola, para eu ir para frente e Sinal dizer, contrário. não será assim. Quando dizem, porque eu sempre muito bravinha, né? Bem estouradinha, aí meu pai dizia assim, você vai sofrer muito na vida, menina, se você continuar assim. E aquilo me dava uma raiva, então eu tenho uma raiva dessa fala, e meu pai era um docinho, tá? Mas assim... Mas você sabe o que é uma fala que eu eu acho acho legal? Eu queria só elaborar a pergunta em cima. A gente acaba trazendo argumentos e exemplos e acaba ficando só nos exemplos e argumentos e não faz a pergunta. Será que a gente não tem que estimular a criança, o jovem, né, que está dentro da nossa casa? Será que a gente tem que, de repente, não responder certas perguntas, não se posicionar, tomar o cuidado de... não dizer aquilo que a gente, sobre alguns temas pelo menos, deixar mais livres, por exemplo, quando eles perguntam uma questão relacionada à política, por exemplo, né? Será que a gente não tem que provocar o raciocínio deles para eles chegarem a uma conclusão? Olha,
Eu acho que desde pequenininha a gente precisa convidar a pensar junto. Porque assim... Mas pensar junto não é influenciar? Porque nós temos mais sabedoria, temos mais idade, mais experiência. Mas Assim, ó, às vezes a criança traz cada coisa. A gente precisa pensar em 4 avenidas, né? Dividida em duas... Que vão e 2 que vêm. 2 que vêm e 2 que vão. Uma associada a cuidado. A gente precisa de dar para a criança um cuidado assertivo e um cuidado de suporte. Cuidado assertivo é aquele pontual que a criança precisa e que a gente inicia o cuidado mesmo que a criança não solicite. E um cuidado de suporte que é solicitado pela criança. Nós não podemos cuidar demais, senão a gente tira da criança o movimento de descoberta. E por outro lado, também existem as regras negociáveis e as regras inegociáveis. Existe um padrão de regras inegociáveis associados à consciência coletiva, a respeito humano, segurança, a convivência coletiva, a segurança, que são inegociáveis, mas existem as regras negociáveis. E aí a gente precisa ouvir a criança. A gente precisa ouvir a criança e somar com a criança, né? Eu tenho 4 filhos e tenho um filho que fez aniversário agora. Ele mora lá em Yokohama, no Japão. E ele me mandou uma mensagem assim: obrigada, mãe, por ter alavancado, me possibilitado estar onde eu estou. Aí, continuando a conversa, assim, obrigada por me amar como você me amou. Você não cortou as minhas asas quando eu quis voar. E esse é o meu orgulho com meus filhos, entende? Claro. Assim, de dialogar, de ouvir. O que você pensa a respeito? Conta para mim. Quando você olha para isso, o que vem na tua cabeça? Eu quero ver o mundo através dos seus olhos. Eu quero entender o que você entende. Conta para mim. O que acontece comigo hoje, João e Vanusa? Eu atendo crianças também, atendo adolescentes. Mas eu atendo adultos cuja criança morreu há anos. Tem adultos que não sabem dizer o que gostam de comer, o que lhes dá prazer. A última vez que teve um momento de plenitude, a última vez que sentiu as suas células acenderem e entraram em contato com o mundo. Adultos que estão sequinhos por dentro, cuja criança está aprisionada num sótão. Uma criança está presa. Essa criança presa foi aprisionada há muito tempo. Você não pode pensar por si só porque você é criança. Você não pode decidir por si só porque você é criança. Você não pode comer o que você quer porque é criança. E não há diálogo. E o diálogo não significa dizer uma superindulgência. Tem uma educadora, analista transacional, que fez a falta de educação de falecer o ano passado, chamada Jean Clark, uma preciosa mulher, que ela diz assim, que nós precisamos nos parentalizar para parentalizar nossos filhos. O que isso significa? Precisamos resgatar a nossa criança, para que a nossa criança não dispute espaço com a criança dos nossos filhos. Porque no momento em que a gente quer impor aos nossos filhos os nossos limites, é a nossa criança disputando espaço. Aí não tem simetria, né? E eu faço isso direto. Ah, sim, toda hora. Mas graças a Deus tem a Paola para me dizer, olha, calma, você não filho? Tem a idade deles, viu? Calma, filho. Você sabe que eu acho assim... A gente começa a discutir futebol até às vezes. Mas tem uma coisa, João. Mas é uma coisa legal, em um aspecto é bacana, porque eu entro na vibe deles e converso de igual para igual com eles também. Sim. E tem uma coisa que nós já falamos sobre isso algumas vezes, e a garantia do amor inequívoco supre, tipo, é claro que nós não vamos nascer sabendo, né? Eu tive um aluno que ele é obstetra, ele fez análise transacional. Precisamos dar um curso de análise transacional para todo mundo que vai ter nenenzinho. Eu falei, precisamos mesmo, né? Para poder habilitar o indivíduo a entender o que vai acontecer. Porque nasce aquela criaturinha, você acha que conhece, mas não conhece. Você não conhece o bebezinho, né? Você pare um bebezinho, de repente é um jacarezinho mastigando você. Ops, espera aí, cadê você, né? E depois aquela... Só quem amamenta entendeu. Essa é uma
referência para mães. De onde vem aquela capacidade de morder? E a gente lá em casa... Aquela crueldade, já tão pequenininho. E a gente lá em casa, a gente tem o Felipe, né? O Felipe tá com 8 anos e o Felipe adora comer em grandes quantidades. Ele é hambúrguer, comida de criança. E a Cecília não come nada. E a Paola costuma dizer que já era assim desde que eles são gêmeos. Desde a amamentação. Quando o Felipe amamentava, parece que parecia que ele ia engolir. E a Cecília ali toda delicadinha e tal. Você vê, e gêmeos. Gêmeos, já diferente. É. Então, o que acontece é bem isso. A gente precisa perguntar para a criança o que a criança está vendo. Mas a garantia do amor inequívoco, que nós já falamos sobre isso, que é algo que os teus filhos não duvidam, e os meus também não duvidam, isso supre eventual descuido técnico, talvez, né? Então, assim, ok, né? Uma das coisas mais interessantes... Eu faria tudo diferente hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Desde assim... Bom, eu sempre fui daquela mãe que criança, para mim, não tem que chorar sozinho. Tem que ficar comigo. Eu sou mãe, eu pari e... Bingo! Certo, né? Certo. E aí eu penso assim, eu sempre trago esse exemplo. As mulheres lá dos Andes não carregam os bichinhos aqui, os bichinhos, crianças, né? É que eu sou filha de nordestino e a gente se refere assim, né? Carrego as crianças amarradinhas ali com elas, muitos asiáticos também. Todo mundo muito junto, a criança não está separada. Então, isso não mudaria. Mas algumas exigências, né? Repetindo modelos dos meus pais, de criança que tinha que ser certinha, fazer tudo direitinho. Criança tem que ser criança, hoje eu vejo. Assim, ó, retalhos dos seus pais estão na tua cabeça como recurso. Né? Então, um pedaço do teu ego é a soma das figuras com as quais você conviveu lá atrás. Então, esse comando está aí na tua cabeça. Então, se a gente não para atualizar isso, a gente vai funcionar em 2022 com o programa de 1900 Guaraná com rolha. Eu brinco com os meus clientes mais jovens, eu estou aprendendo tanto com eles. Que maravilha. É tão legal, né? Ai, palavras bonitas e tal. Clientes não, pacientes. Ai, eu gosto tanto disso. Eu gosto disso. Você sabe que outro dia, atendendo um menino da área da informática... Eu corrigi ela aqui porque ela me contou, ela estava contando uma história, falando dos clientes, ela falou, minha filha não me deixa, que é médica, não me deixa chamar de cliente, quando a gente está falando disso e eu falo de clientes, ela não, cliente paciente. Não. Mas assim, os padrões, eles são formados na nossa cabeça e vão gerando algo chamado representação generalizada, ou seja, beber água, está lá, como representação generalizada. Pegar o copo, esse gesto, a deglutição e tudo mais. E na informática tem um troço chamado de proxy, que é uma espécie de encaminhador de mensagens para os computadores. É a mesma coisa. No nosso cérebro nós temos um proxyzinho contendo ali uma série de o que fazer com isso. Então, olha que coisa maluca. Eu não tinha consciência que estava com sede. Você falou da sua sede, acordou a minha. E aí eu bebi água. O estímulo veio da tua fala e veio até a minha representação generalizada, acionando o meu sistema fisiológico, pedindo por água. Que não estava na minha consciência ainda. E isso se diz respeito a quase todas as nossas ações. Elas são agrupadas em estímulos que foram ensaiados, sabe Deus quantas vezes, até que se transformou num recurso. Então, assim, quando você vai ter um bebezinho, você tem um monte de recurso armazenado para cuidar daquele bebezinho. Mas são recursos antigos que precisam ser atualizados. Então, a coisa que eu mais tenho dito não há certo ou errado. Não estou falando de perversão, de pessoas que intencionalmente fazem o mal para os outros, etc. E que, claro, existe considerando a população mundial, 7% da população mundial, esse contingente é composto de perversos, de pessoas que
que tem a maldade ou disfunções. Isso é bastante, hein? É bastante. 7% tem algum tipo de transtorno de personalidade, psicopatas, etc. Uhum. Destes, metade são perversos. Então, ao redor de 3% da humanidade. Uhum. Mas digamos que os 93% somos funcionais. Então, não é que você fez errado ou fez certo. Você fez com o que você tinha. Uhum. Então, você tinha um armazenamento de recursos treinadinho dentro da nossa cabeça, sabe os umpa-lumpa lá da fantástica fábrica de chocolate, aqueles piquititinhos? Uhum. Dentro da cabeça tem um monte de umpa-lumpa prontinho para poder replicar o padrão. Então, beleza. Não significa dizer, errei. Não! Você fez o que podia fazer com o que você tinha. Bora desenvolver alguma coisa nova, atualizar os umpa-lumpa, botar... porque assim... Conhecer outros caminhos, desenvolver outras habilidades, rearranjar, porque assim, os padrões, eles são igual, aqui tem um padrão, é igual a um número X de neurônio que é acionado para eu poder beber essa água. Beber com a mão esquerda, por exemplo, já dá uma confusão. O Zupa-Lumpa já fica, não, volta para cá. Mas se eu começar a exercitar a minha mão esquerda, exercitar, até ter a memória muscular, daqui a um tempo eu serei ambidestra. E isso diz respeito também a manejo das emoções, cujas, né, emoções estas, que a gente as experimenta pela primeira vez na infância e não somos orientados a lidar com aquilo lá. Eu não sei você, mas eu fui criada num ambiente que raiva não era para mulher. Não. Princesinhas não sentem raiva. E fomos assim até o Shrek. Por isso meu pai dizia, você vai sofrer, menina? Isso, quando eu assisti aquele desenho na Mas a raiva faz tanto o homem quanto a mulher sofrerem, né? Sim, o melhor é mas ela sinaliza, sinaliza, João. Mas quando a gente a gente não precisa sofrer com Não precisa sofrer com a raiva, mas demonstrar insatisfação, lógico. Ela sinaliza invasão, beleza? Ok, eu sinto raiva, dou nome a essa raiva. E boto meu pensamento a serviço de ver o que eu vou fazer. Agora, se eu não souber dar nome, e se eu não souber dar nome? Não sei reconhecer, eu né? Eu sinto o desassossego, o desconforto, eu vou querer avançar, eu vou querer bater, porque a raiva, ela é um punch, né? Ela dá... Nossa, ela é extremamente eficiente. A gente a gente resolve problemas com extrema eficiência. Eu vejo muito isso em relação ao medo, porque como eu acabo lidando muito, eu tenho um trabalho que eu faço com pacientes e falando de prevenção ao câncer, eu vejo muito esse medo e as pessoas não sabendo lidar com, não entendem que aquilo é um medo e que o medo pode ter duas coisas, né? Ele pode te ajudar a correr para um lado de segurança ou ele pode paralisar. Ou paralisar, ou fazer a pessoa perder toda a sua ação, né? Exato. Jogar na inércia. É nesse sentido que eu falo da paralisia. Então, assim, eu percebo muito que não reconhecer o medo gera um problema e um sofrimento interno muito grande. Porque, assim, é outra coisa que a gente precisa conhecer. E a gente experimenta as emoções na infância. Então, esse pedacinho do nosso ego, ele experimenta as emoções, mas não nos é ensinado a lidar com essas emoções. Então, na idade adulta, a gente vai usar o recurso da criança para lidar com um problema de adulto. Costuma não dar certo, costuma dar problema. Mas aí a gente pode aprender a lidar com o adulto? E aí, a gente precisa aprender. Sem matar a criança? Sem matar a criança. A primeira coisa A experiência foi traumática, agora precisa refazer criar a um novo gestão trecho. desse sentimento. Criar um novo trecho, quer dizer, criar um novo jeito de lidar com aquilo lá. Dialogar com essa criança, contemporâneo do Dr. Eric Berne era o Peirce da Gestalt terapia, da Gestalt. E o Peirce, espero que seja essa pronúncia, pérola em inglês. A gente faz uma edição depois. Faz uma edição do Peirce. Mas assim, ele ajudou bastante o Dr. Eric Berne, que ele era um crítico que se posicionava, eles eram contemporâneos, de volta e meia dialogavam, e nós da análise transacional
principalmente os psicoterapeutas, né, que eu sou mentora, emprestaram da Gestalt terapia uma técnica chamada de cadeira vazia, que é você dialogar com pedaços da sua estrutura psíquica, né? Um pedaço do seu ego conversa com outro pedaço. Então, é você dialogar com a tua criança. Ok, Macu, o que você está sentindo nesse momento? Conta para mim. O que nós podemos fazer a respeito disso neste momento, né? Como é que você está se sentindo? O que está acontecendo? O coração está acelerado? O que você tem medo? O que podemos fazer? O que podemos resolver? Macu, então você está me dizendo que talvez se eu não tenho condições de ter uma mentora, ir a um terapeuta, eu posso fazer esse exercício sozinha? Você pode aprender a fazer isso. Você pode aprender. Eu acredito que quando a gente pensou na mentoria, ela é integrativa relacional. Integrativa no sentido de integrar esses pedacinhos, esses retalhos da estrutura psíquica do indivíduo, de modo que ele reconheça, porque já conhece, né? Porque convive com ela, de modo que reconheça e integre o diálogo entre elas. E ela é relacional porque ela é pautada no relacionamento entre o mentor e o mentorado. Mas tem uma história que explica o termo, o substantivo, mentoria, que é lá da Odisseia. A referência boa é que o Odisseu, o Ulisses, é o camarada que planejou o cavalo de Troia. Então, ele foi chamado para lutar a luta de Troia, a guerra de Troia, para recuperar a Helena, esposa de Menelau. É tipo caras quase, não foi traição, mas depois ela se apaixonou. Apaixonou pelo Paris. Então, uma determinada confusão lá, o Menelau falou, moçada, eu preciso recuperar minha mulher, que o Paris levou, mas levou o dinheirinho também, né? Até hoje a gente não sabe o que é. E eu preciso da ajuda. No momento em que Ulisses sai de casa, ele sabe que ele vai demorar para voltar. E ele tinha um filho chamado Telêmaco, herdeiro do trono, e ele delegou. Você fala sobre isso em um artigo seu também, né? Falamos sobre isso. Eu me encanto com eu sou alegoria encantada toda, com né? Origem de palavras, né? E tem um símbolo que é encantador aí, João, que é assim. Beleza, aí Ulisses ficou fora de casa 20 anos, ele teve dificuldade para voltar. E Telêmaco foi educado pelo mentor. E na companhia do mentor, Telêmaco resgatou Ulisses. Isso é integrar, quer dizer, o aspecto parental da vida de Telêmaco, ele foi lá e buscou. Vem. E trouxe Ulisses de volta para casa. Então, a minha criança, Telêmaco, dialoga com a minha estrutura parental, Ulisses, e eu dialogo os dois e integro numa realidade presente. A curiosidade disso é que não foi dessa época que veio o substantivo. Foi o professor do filho do Luís XIV, que era preceptor do herdeiro do trono, que leu essa história e falou, interessante. Mentor é bacana. Mentor é bacana. E ele escreveu As Aventuras de Telêmaco e deu a si mesmo o nome de mentor. Então vem de lá, 1600 e... Agora tem surgido por aí, a gente que acompanha fora do mundo real, muitas técnicas de coaching, né? O famoso tá na moda, isso. Muitos que aparecem no Instagram com sugestões, ideias e frases de incentivo. Só que não existe por trás dessa mentoria, que também é uma espécie de... Dá para se dizer que é um... Não, são intervenções diferentes. Eu queria que você fizesse essa comparação. Faço. É a pergunta que eu mais respondo. Mais fácil de responder. Não, que eu mais respondo. Antes, eu tenho uma orientadora que é uma criatura extraordinária que chama Ed Lanir, mora lá em Uberlândia. Ela é uma sábia. E a característica dela é que ela nos orienta com histórias. Então ela tem uma mini história que diz o seguinte: a quem tem digestão suficiente para canja de galinha, canja de galinha. A quem tem digestão suficiente para feijoada, feijoada. O coaching é, muitas vezes, uma intervenção superficial, mas há quem precise de canja de galinha. A mentoria já é uma intervenção mais profunda e que também faz efeito. Então, o que eu quero dizer? Alguns processos de coaching, mesmo que sejam superficiais, sejam na moda,
que seja um instrumento e tal, Podem funcionar, né? funcionar, podem ajudar. Pode ser que aquela canja, naquele dia, alimentou alguém que precisava. Talvez não dure muito, porque como é que fala? Os valores nutritivos da canja não permanecem muito no organismo. Não, e pode também traumatizar. Sem dúvida. Porque essa pessoa, esse coach, ele não sabe quem está por trás. Sem dúvida. Né, do outro lado do balcão, vamos dizer, acompanhando o que ele está dizendo. Sem dúvida. Porque ele pode estar vendo aquela história que a gente fala sempre aqui do Instagram, da pessoa que olha lá aquela imagem daquela mulher maravilhosa, ou do cara fortão, sarado e tal, Isso. e não sabe o que ele fez para chegar lá. Isso. O perigo que eu acho é o seguinte, mesmo que com boa vontade, mas não conhecendo o fenômeno, o indivíduo pode retraumatizar. Então, ao invés de Eu tirar... nunca vou ser assim, quem não tem cabeça, né? Eu nunca vou ser assim, não vou dar puxa conta, vida. eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho possibilidades, quem sou eu? A minha experiência com coaching. Então, fui eu em busca de uma coach que eu gostei muito dela. Eu a conheci de outra maneira e falei assim, olha, não, foi o contrário. Eu falei assim, não, uma amiga falando sobre ela, falei, gostei dessa moça aí, vou falar com ela. Cheguei lá e disse, eu quero fazer um trabalho com você, mas é espiritual. Você me ajuda a me reencontrar? Porque foi um momento da minha vida que eu deixei de acreditar em tudo. E aquilo para mim fazia muita falta. Né? Foi interessante, foi muito interessante. Porém, o que eu vi? Era uma moça super jovem. Ela tinha as técnicas. Sim. Bacanas. Eu não fazia nada dos meus exercícios. Porque tem que fazer exercício, né? Senão Isso. a coisa, teoricamente, não funciona. Foi bom para mim, porque eu parei. Eram os momentos que eu tinha para refletir sobre algo e, enfim, e tentar agir, né? Mas Bater um papo com alguém, talvez. eu fazia terapia. Mas eu queria aquilo, eu queria experimentar esse tal de coaching, né? E aí, o que eu percebi? Que, às vezes, a bagagem de vida, ela faz falta para a técnica. Faz. E mesmo assim, ó, tem uma fala... Não que não tenha sido bom. Tem uma fala de um filósofo chamado Korbinski, que mapa não é território. A técnica não conta do ser humano. E às vezes o indivíduo tem uma série de instrumentos, alguns bem bons, inclusive, outros eu questiono, mas aí é outro paranauê. E eu vejo o João, João, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Mas não é a necessidade dele. O foco não é o mapa, o foco é o território. Quem é João? Né, assim, a mentoria integrativa e relacional, ela é personalíssima, não existe um pacote. Não existe... E não é qualquer pessoa que tem qualificação para fazer essa análise do comportamento. Não. A formação, ela não é um fim de semana. A formação é um ano inteiro. E depois tem um período de aplicação supervisionada. Tipo probatório, assim, para probatório você demonstrar que aprendeu, que sabe lidar. Qual que é a nossa preocupação maior? É uma intervenção humanista. Então, o ser humano precisa ser respeitado dentro da sua particular necessidade. A necessidade sua é diferente da sua e é diferente da minha. Eu não posso usar o mesmo instrumento, entre aspas, para ti, para ti, para ti. Outra coisa, se você não quiser ir comigo na jornada, eu não posso te arrastar. Eu não posso te obrigar. Eu não posso te induzir. É uma caminhada dialogada e que vai progredindo. Respeitando o teu desejo, respeitando o teu solo, né? E o momento... E o teu momento. Porque, por exemplo, se eu parar aqui, você vai dar uma paradinha comigo? Como terapeuta? Paro com você e vamos... Por exemplo, lá estamos nós, né? De repente, surge uma necessidade muito particular. Nós até já traçamos uma pré-jornada, eu e tu, né? Uma das primeiras coisas que a gente que a gente faz o que você pretende, o que você gostaria e tal. E aí a gente imagina uma jornada. Mas ela não é a jornada definitiva, porque à medida em que você está andando, inclusive no mito é assim, né? Enquanto o Telêmaco procurava Ulisses, de vez em quando aparecia uma ninfa. Aí o mentor tinha que trazer, volta para cá, Telêmaco e tal. Ela está querendo te desvirtuar. Outra coisa bacana também da jornada de Telêmaco, de vez em quando o mentor ficava na dúvida, aí ele pedia ajuda às deusas, né?
Eu peço ajuda a Ed, lá em Uberlândia. E aí a gente vai dialogar a respeito do que foi combinado e também da demanda emergente. Imagina, você vai para casa com algo, um insight rodando na tua cabeça. Vai gerar perguntas, vai gerar uma demanda emergente. E é a tua demanda que comanda, não o que eu quero que você aprenda. Uhum. É aí que está o diálogo. É aí que a coisa funciona. Um respeito... Nós temos 7 pressupostos na mentoria. O 8º é o amor inequívoco. O amor ao cliente. Uhum. O amor à vida do cliente. Ele é dono absoluto da biografia, dono absoluto da decisão. E tem uma coisa que me impressiona desde sempre. O tempo não é meu o tempo. O tempo é do meu cliente. E quem me ensinou isso foi um cliente. Né? Há tempos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, 6, sei lá. Eu estava acompanhando um ser humano lindo física, emocionalmente, bem intencionado, um garoto relativamente jovem, 30 e poucos anos. E numa certa altura eu tive um insight e compartilhei com ele. Falei, menino, eu estou pensando uma coisa que pode ser útil para você. Posso falar? Ele, pode, Macu. Eu falei, ele anotou com a maior dedicação do mundo. E eu achei ótimo, né? 8 sessões depois, ele falou, coloquei em prática aquilo que você me falou outro dia. Isso aqui. 8 semanas. 8 sessões, que significa 4 meses. Aí eu falei, foi. Ele, na hora que você falou, pareceu ótimo, mas eu não entendi nada. Aí eu anotei, porque pareceu ótimo. Agora eu entendi. Aí eu parei e falei assim, me ensina, me conta como é que aconteceu. Me conta em que pedaço eu perdi a sintonia. Em que pedaço eu não te vi. Aí conversamos mais uma meia hora e eu agradeço a ele até hoje esse... Porque às vezes o meu insight é só meu, não é do meu cliente. Então eu preciso recuar e acompanhá-lo até que ele esteja pronto para aquela intervenção. Boa! Menina, eu tenho excelentes ideias. Era uma maravilha de intervenção, mas não era adequada, não era no momento. Você fala muito sobre isso, né? Que isso é legal também, porque essas tentativas, elas não são tentativas assim muito radicais, a ponto de você não conseguir voltar. Você vai testando, vai se testando. São pequenos passos, João. Pequenos passos, não é nada assim. É aquilo que eu comentei. Eu não posso pedir o indivíduo para mudar... Até porque a mudança dele gera mudança em todos os seus sistemas. No momento em que eu vou atualizando o meu quadro de referência, eu preciso atualizar o meu contrato com o meu parceiro, com meus filhos, com meus colegas de trabalho. É igual quando você joga pedrinha na água, né? Vai reverberando. Falei isso hoje de manhã com a minha cliente que atendi. Nós falávamos sobre a reverberação da ação de né? Falávamos de uma pessoa em particular. E eu preciso recontratar a minha vida. E o que acontece? Eu mudo. Aí a minha mudança ameaça o meu casamento. A minha mudança ameaça a minha relação com os filhos, com pai e mãe, com irmãos. Ameaça. Porque todo mundo está acostumado comigo do jeito que eu sou. Então eu preciso refazer os contratos. E isso é lento. Mas as nossas mudanças não são voltadas para melhorar tudo isso? Nem sempre. Para atualizar. Ou se divide trabalho para atualizar. Família, separa as duas coisas e talvez... Não tem como separar. Então por isso que eu digo, não tem como separar. Será que os passos não são todos direcionados? São direcionados para melhorar a saúde, mas a tua saúde pode ameaçar o teu parceiro. Mas as relações pessoais podem ajudar a minha saúde também. Devem ajudar. Deve ajudar. Por isso é que a gente recomenda o nosso cliente a contratar. Tipo, pessoa, eu estou procurando me desenvolver e eu quero você do meu lado. Topa comigo. Eu quero você do meu lado. Eu queria falar sobre o contrato. O tal do contrato. Você sabe que as psicólogas, meu filho fez com mais de um terapia, e quando ele era pequeno a gente assinava contrato. Contratos. A gente assinava contrato, era muito legal. E ela assinava com ele.
ele tinha que escrever o nominho dele. Era muito interessante isso. Porque depois, opa, mas você contratou comigo. Ah, mas não deu certo. Está no contrato ou não está no contrato, né? Exatamente. Isso é muito bonito, sabe? Assim, é muito bonito você fazer um contrato e respeitar esse contrato. Sim. E nutrir o contrato, e manter o contrato, e refrescar. E às vezes ver que aquilo não era, como você disse, naquele momento talvez não fosse possível. Talvez um pouco mais para frente. Você faz um aditivo. Aditivos. Uai. Eu tenho um amigo que de vez em quando a gente conversa, ele marcou isso, deve estar no artigo 14.922, no parágrafo, porque assim, não se preocupe, eu digo para ele, não se preocupe, está no nosso contrato. Ele, em qual página? 22ª, porque assim, eu preciso contar para você, né? Eu preciso, fulano, ou fulana, ou seja lá quem for, nós vamos conviver, né? Eu estou procurando me desenvolver. É provável que algumas coisas eu comece a perceber de uma maneira diferente, reagir de uma maneira diferente. Posso contar com você? Aí a outra pessoa tem direito de perguntar como? Como nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos resolver isso? Que tipo de ação a gente vai tomar para dar conta disso? O que eu tenho sugerido para meus clientes eu preciso contar para você um pouco de mim, da pessoa que está aqui dentro e que agora eu estou encontrando. Porque grande parte das vezes a gente encontra uma criança que estava trancadinha lá no porão. Bonitinha, a minha estava de vestidinho branco, sapatinho de verniz preto, sentadinha esperando a hora. Aí você abre a porta e diz, criança, vem cá. Nem eu conheço. Então eu preciso apresentar para o meu parceiro, meus filhos, a pessoa. A minha relação com os meus filhos foi muito complexa nesse sentido, porque os meus pais, se eventualmente, tadinhos, se eventualmente eles tivessem se candidatar a papel de pai e de mãe, eles não teriam passado da entrevista. Não, da comprovação de currículo. Sim. Nenhum nem outro tinha, não tinham vocação Mas para. o currículo, para ter um bom currículo, é ter bons pais, ter bons exemplos? Eu não sei, eu brinco assim, porque assim, quando eu olho para os dois, eu olho ambos já falecidos, eu olho para eles com uma profunda compaixão. Não tinha chance de dar certo. Mas sabe que eu vejo muita gente que... Mas deu certo, olha você aí. Muito obrigada. Mas é isso que eu ia dizer, Mas eu tive um monte de anjos. E Aí é que tá. sim. E muita gente pessoas que a gente conhece, que fala que teve uma relação traumática com os pais, principalmente que o pai era violento, e o mesmo sentimento de compaixão, sabe, assim, não existe rancor, revolta. Mas isso é cura. É você olhar, para mim foi assim, extremamente curativo. Olhar para esses dois indivíduos, mamãe e papai, como Raimundo e do Carmo. Não como mamãe e papai, olhar para eles e, não tinha chance. Sabe assim, eu não posso atribuir responsabilidade a um ou a outro, porque ambos fizeram o que davam conta de fazer. Não tinham condição de assinar o contrato. Não passavam na entrevista. Olha que Nenhum dos interessante dois. você falar da cura, né? Que esse perdão, digamos assim, é uma cura, olhar com compaixão, porque tem várias meditações guiadas que começam, depois de uma respiração profunda e tal, falar o quê? Começa a falar... que pede para você visualizar a figura do seu pai, da sua mãe, e transformar aquele ser adulto numa criança. Tô fazendo agora. E aí você transforma numa criança e acolhe aquela criança com todas as dificuldades que ela tem, com todas as imperfeições que ela tinha, e coloca no coração e perdoa. É mais ou menos isso. Esse é o resgate que o Telêmaco fez na companhia do mentor. Mas deveria ter uma relação muito forte entre Ulisses os dois. E Telêmaco. Entre Telêmaco e mentor, sem dúvida. Sentimental, de carinho, de respeito, de amor. Ele não conhecia o pai, assim, praticamente. É uma jornada guiada, porque assim, eu primeiro preciso resgatar a minha criança, fazer esse movimento. Uhum. Vem cá no meu colo. Ok, você teve momentos difíceis na sua vida, mas agora eu estou aqui por você. E eu cuido da minha criança, né? Resgato a minha criança.
Gente, adultos que perderam o prazer, qualquer tipo de prazer que você puder pensar, que vivem automaticamente, um dia depois do outro, um dia depois do outro, que não mais se veem nesse mundo. A criança está perdida. A nossa criança é a criança da vida, sabe, dessa conexão com o corpo, da conexão com sentir aromas, ouvir sons. Eu comentei ao chegar aqui, o som aqui nesse ambiente ele é redondo, ele é um som acolhedor, não volta nenhum eco pontudo no ouvido da gente. De experimentar as papilas gustativas, um alimento que dá pulinho na língua, de alegria, de ter um bom relacionamento físico com um parceiro, ou uns abraços gostosos com amigos, com filhos e tudo. Tem gente que não tem mais isso, tá seco. A criança tá mortinha. Então, o primeiro papel é resgatar essa criança, que provavelmente, por sabe Deus quais os motivos, os obstáculos da vida, essa criança foi trancafiada em algum cantinho. Por medo, por... Então, o primeiro resgate é da nossa criança. E depois de entendimento que os pais fizeram que davam conta de fazer naquele momento. Quer dizer, sem chance. Eu tive um privilégio estranho de acompanhar. A mamãe morreu em consequência de uma demência degenerativa aguda. E eu estive com ela por 10 dias, dia e noite junto. Ainda ela me reconhecia de vez em quando. De repente ela passou a me ver como se fosse a vovó. E eu falei com a mamãe como e ela criança. E ela criança. E durante 3 horas e 40 minutos eu dialoguei com ela de mãos dadas comigo e eu no papel da vovó. Foi tão rico. E ela estava com medo de morrer. Você quer que eu vá com você? Eu falei com ela, eu vou com você. Não tenha medo, não sei o quê. E ela, mamãe, ela falava comigo, mamãe. Aí eu olhei para aquela criatura e vi essa criança atrás de uma figura velhinha, macerada. E eu olhei para aquela criatura perdida. Ela dizia assim, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Eu falei, Cacilda, que dádiva a vida está me dando de entrar em contato com a menininha da mamãe, né? E foi um resgate extraordinariamente, assim, um amor que inundou a mim e a ela. E curiosamente, foi a última vez que eu a vi viva, quando eu estava me preparando para ir para Confins, para o aeroporto, ela olhou bem e falou assim, você precisa ir? Eu falei, preciso. Você sabe que você é importante aqui? Ela falou comigo. Eu falei, sei. Mas você precisa mesmo ir? Eu falei, preciso. Foi a última vez, foi a última coisa que a gente se falou. Mas eu entrei em contato com a mamãe pequenininha. E aí entendi tudo. Sabe? Foi como se tivesse descortinado. Aquela menininha perdida, eu reconheci essa menininha perdida. Eu entendi. Me deu vontade de falar com ela, mãe, entendi tudo. Agora tá feito. Tá tudo feito, tá tudo resolvido, tá vai tudo em paz, certo. tá tudo certo. E ela foi assim talvez foi a experiência tão profunda quanto aquela que eu tive ao ter os meus filhos, porque foi uma espécie de parto às avessas. Sabe, quando você pare a tua mãe e acolhe a tua mãe como filha. É meio maluco, né? Mas assim, a minha criança ficou plena com aquele entendimento. E isso é o que eu chamo de cura. É você reencontrar e dar voz no presente para todas aquelas entidades que foram estruturando a tua personalidade ao longo da tua vida. Porque assim, a tua criança do passado e os teus pais do passado são elos vivos com o presente. Eles estão eu vou continuar. Eles estão aqui conosco. Toda a vida. Eles estão aqui conosco de certa forma. Eu olho para as minhas mãos, é o meu pai. Eu olho para os meus livros, né? Todo mundo fica... Eu tenho um clientinho que tem hoje a idade do João, quando eu atendi o Joãozinho. Um dia ele virou para mim e falou assim, você leu todos esses livros? Eu falei, li. Aí ele perguntou, e que hora que você viveu? Eu falei, então, vamos conversar
conversar sobre esse assunto, né? Ele me deixou, porque o meu contrato com este garoto, que eu amo de paixão, é a cada pergunta que eu faço, ele tem direito a outra. Esse é o nosso contrato. E ele, implacavelmente, usa todos os seus recursos. Então, assim, lá nos livros está meu pai. Esse é meu pai, ele me herdou, eu Deixou o admirei. de Não tem nenhum livro que foi dele, não. Não, mas o gosto pela leitura. O gosto pela leitura. E durante muito tempo eu não via meu pai nos livros. E o dia que eu reconheci foi um uou, você tá aqui. Você tá aqui. E aí houve um reconciliar, sabe assim, é um reconciliar. Porque assim, por culpa do meu pai, blá, blá, por culpa da minha mãe, blá, blá. Não, né? Não, né? Já foi. E eles não fizeram nada menos ou nada mais do que sabiam fazer. Então, essa integrativa desse título que você está vendo aí é essa integração. É eu pegar a minha criança e trazê-la para o presente, trazer as minhas influências parentais e trazer para o presente, botar todo mundo sentadinho. Bora conversar, moçada. Vamos atualizar as programações. Assim, o que é que nós vamos fazer? O que é que a gente pode fazer juntos para poder dar para esse indivíduo A Paola tem um primo, ele falou um negócio muito legal, ele perdeu um pai cedo também, assim como eu, e a gente sempre fala sobre isso, né? Pô, por que aconteceu, por que foi com a gente e tal, fiquei se perguntando na época quando aconteceu, é traumático, né? Difícil, e ele me disse um lance muito legal que você meio que repetiu aqui, né? Ele falou que durante muito tempo da vida dele, ele procurou em outras pessoas o pai dele. Ele procurou nos tios, ele procurou nos primos mais velhos, ele procurou em outras pessoas. Até o momento que ele identificou que o pai dele estava nele. Dentro dele. Que lindo isso. E foi quando ele virou pai. Ele virou pai, teve uma menininha, e ele falou, o meu pai está aqui, está dentro de mim. Então achei muito bacana, e você mais ou menos repetiu isso nessa relação que você teve com a tua mãe. No final. João, o livro mais impactante que eu li nos últimos tempos foi a autobiografia da Viola Davis, aquela atriz norte-americana. Maravilhosa. Eu li, sabe assim, foi um livro que eu a Viola Davis naquele livro, ela fala uma coisa, fala várias coisas, né? Mas uma coisa que me impressionou foi ela adotou uma menina e através de cuidar da minha filha, pude eu cuidar da minha criança. Esse movimento é um movimento maravilhoso, porque o que eu tenho dito para meus clientes, você tem filhos? Tem. Você cuida dos seus filhos? Cuida. Ok. Esse cuidado que você dá para os teus filhos, dá para ti. É exatamente o mesmo cuidado que a gente precisa. E ela fala isso, ela explicita isso, né? E no livro dela, ela explicita outra coisa que é potente também. Algumas coisas ela não aprendeu a fazer e era condenada por não fazer. Me ensinem que eu faço. Não vou dar spoiler, né? Então, muitas pessoas chegam na idade adulta sem ter aprendido a fazer algumas coisas, sem ter parado para pensar em algumas coisas, sem ter consciência. Acho que muita gente. Eu acho que muitos de nós. E para quem você diria assim, olha, pessoas com essa características deveriam passar por esse tipo de mentoria, de terapia e tal? O Dr. Eric Berne, ele falava que todos nós merecemos um processo psicoterapêutico. A mentoria não é psicoterapia, mas ela trabalha com questões muito similares. Mas ele fala uma coisa também que é importante a gente honrar a memória dele. Ele diz assim, todos nós merecemos uma psicoterapia, mas nada substitui a psicoterapia da natureza, que é o amor. O João já me ouviu falar, assim como eu falo de contrato, eu falo do amor. Então, aquele que se sente fragmentado na sua capacidade de amar e ser amado, porque a complicação maior não é nem tanto eu não ter alguém que me ame, é eu me permitir receber esse amor. Porque muitas vezes o indivíduo ele se blinda tanto de sofrimentos outros que o amor vem e ele não reconhece. O amor chega e não...
É um desconhecido. Não tem cola, não tem um parâmetro aqui que possa ajudar aquele Mas indivíduo. ele quer o amor, daí ele não reconhece, ele pede. É Ele isso? pede, então ele sai por aí mendigando migalhas, né? Assim, você é formiga? Você não é formiga, você é um ser humano. Você não precisa de migalhas. Mas para eu reconhecer o amor, eu preciso me olhar e ligar as permissões que estão desligadas. Porque, por exemplo, se o padrão que eu tenho de infância é algum tipo de violência, qualquer que seja ela, ou negligência, ou a pior abusos, blá, 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 eu não terei o parâmetro, eu não reconhecerei o amor, mas eu preciso dele. Então eu saio cutucando, me ame, me ame. E às vezes o meu me ame é um chute. Eu te chuto para você me ver. Eu te ofendo para você me ver. Eu te provoco para você me ver. Eu crio uma confusão horrorosa para você me ver. E o que eu tô querendo dizer é, me ama. Outro dia eu fui almoçar com as minhas filhas. Eu tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, que eu babo. Eu babo. Que delícia. Assim. Eu me sinto tão privilegiada de ter parido essas criaturas, inteligentíssimos, assim, articuladíssimos, pessoas extraordinárias. Aí eu fui almoçar com as minhas filhas, nós estávamos comendo gostosinho lá no Carlo, adoro aquele restaurante, e blá blá. Aí elas, mãe, uma coisa que me incomoda, disse a mais nova, a minha carcereira, a médica, é que você não reclama. Aí a Kícia, mais velha, realmente a mãe não reclama. Mas vocês querem que eu reclame? Você não reclama, mãe. Por que você não reclama? Porque eu olho para aquele problema e fico tentando imaginar o que gerou aquele problema. Inclusive, em algumas situações mais coletivas, por exemplo, eu olho para o ser humano e falo, meu, o que fez esse ser humano chegar no ponto que está fazendo? Que criança que foi? Que tipo de impacto emocional? Então, quando... Você já faz a análise. Então, o tesão do reclamar dilui, né? Aí, principalmente a minha carcereira mais nova. Minha carcereira, o João sabe que durante a pandemia ela me trancou em casa. Me trancou em casa. Você não vai adoecer. E não adoeci. E principalmente ela diz, não patologize. Lá vem você patologizar. Não. É um bandido mesmo. Mãe, sem patologia, por favor, por favor. Eu fico quieta e a cabeça fica. Onde foi que essa criatura embarcou nesse... Porque muitas vezes um comportamento absolutamente irritante é um pedido de socorro. Socorro, me ame, me dê uma migalhinha de amor, né? Todo mundo precisa de amor? Sem exceção. Todos nós, seres humanos. Nós somos relacionais. A coisa mais assustadora que tem, João, quando se faz um PET scan no cérebro de uma criança que foi amada, tem um número infinitamente maior de redes neuronais do que uma criança que sofreu abuso. Até do ponto de vista de estrutura, o amor faz a diferença. O amor molda o cérebro da criança. Mas a gente fala aqui muito da criança. E depois mais velho? Mesma coisa, mesma coisa. Eu acho que essa é uma necessidade. É uma necessidade, e eu não estou falando do amor erótico ou do amor romântico, embora ambos sejam tão importantes também, quanto, mas do amor inequívoco, de você ser amado pelo que você é, incondicionalmente. Você não precisa ser alguém, por exemplo, olha, Macu, você vai ter mais do que 1,61 m, seu cabelo vai ser lisinho dessa vez e não vai ter 10 graus de miopia pra eu te amar, tá bom? Ó, eu vou te amar, beleza? Mas, bora combinar que muda a cor do teu cabelo, tira os óculos e tal, que é o amor condicional, né? O amor incondicional é eu amar você. Eu amo você, ponto. Mas fulano de tal é assim, assado. Mas eu amo a pessoa incondicionalmente. Se há propósito da gente desenvolver... isso não vai mudar o quantum do amor. O quantum do amor continua ali presente. E essa validação, essa garantia de que há, pelo menos eu digo para os meus alunos assim, todos nós seres humanos merecemos ser amados por pelo menos uma pessoa no mundo. Quando eu falei com vocês que eu tive anjos na minha vida. E tem um anjo, um desses anjos, tia Zita, está com 96 anos, mora no Rio, ela me salvava pelo muro. Meu pai era bem violento. Ela me catava pelo muro e me levava para casa dela, até meu pai aquietar.
Aí um dia, eu já era adulta, teve uma festa de família. Eu sou a 17ª neta de 69. Só pra você ter uma Uia. ideia. Então teve uma festa de família, que é uma Pensa. multidão. 100 pessoas. Tinha 150 naquela vez. Foi tão maluco que um dos meus filhos ficou com uma prima minha. Só pra você ter uma ideia. Mãe, eu fiquei com uma tal de... Ai, Jesus, é minha prima só. Foi divertidíssimo. E essa senhora estava lá, ela olhou para mim e começou a chorar. Filha, que linda você está. E falou uma frase que me assombrou durante anos. Eu achei que você não iria sobreviver. Então, quando eu olho para mim, eu sou a soma dos anjos da minha vida também. Que surgiram para mim. Então, eu acredito que todos possamos, entendeu? Assim, todos possamos, em algum momento, ou ter um anjo, ou ser um anjo na vida de alguém. Você atribui, então, ao que você é, e tá super bem, né? Graças a Deus, por conta desses anjos. Porque, sim. Mas... Inclusive, o meu avô e a minha avó, pai e mãe da minha mãe, minha mãe tinha 12 irmãs, né? 12 irmãos, um irmão e mais 11 irmãs. Algumas das minhas tias mais velhas, que de vez em quando interviam para poder dar conta daquela situação. Porque chegou numa certa altura que eu falei, alguma coisa tá distônico. Porque à medida em que eu vim pesquisando o comportamento humano, o que eu era não combinava. Tem alguma coisa errada. Não é possível, não tá errado. Eu tô contradizendo tudo isso. Eu tô contradizendo a teoria, né? Aí, alguma coisa tá errada. Aí eu pensei cá com meus botões, preciso pesquisar. Aí fui atrás. Aí comecei a descobrir, João. Anjo número 1, anjo número 2. Como é que eu fiz? Fui entrevistar as minhas tias ainda vivas, que eu queria saber histórias. Aí me contaram da tia Zita, aí me contaram da tia Lili, aí me contaram da tia Nilda, aí me contaram... Falei, faz sentido. Mas todo mundo precisa dos anjos, pelo menos toda criança precisa desses anjos. Não tem criança que conseguiu superar isso sem os anjos? Posso, antes de você responder, contar uma coisa que li agora, faz poucos dias, que crianças que não recebem nenhum tipo de contato físico, por exemplo, crianças em orfanatos, elas fizeram uma pesquisa e essas crianças tendiam a adoecer e morrer. Dr. Spitz. Muito mais. Uma pesquisa feita no início do século passado, assustadora. Ele e a esposa dele fizeram uma pesquisa que durou 3 anos e pouco, considerando 2 estabelecimentos. E foi revalidada agora, né? Foi. Um estabelecimento era uma creche dentro de uma penitenciária feminina e um orfanato. Ambas com mesmas condições de alimentação, segurança, blá, 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 blá. E durante uma epidemia de sarampo, 27% das crianças do orfanato faleceram. E na cadeia ninguém morreu, nenhuma delas. A evolução de se liberar das fraldas, de comer sozinho e tal, na tudo penitenciária era diferente. Qual que é a diferença? Porque as mães físico. estavam lá, né? Toque físico. Tem um monte tem uma experiência de Dr. Harlow, que ainda tem no YouTube, que hoje em dia não faria, que ele fez com chimpanzés, com filhotinhos de chimpanzés, que mostra claramente o bebezinho preferir uma macaca falsa alcochoadinha, porque tem aconchego, de uma macaquinha que tinha a mamadeira. Então ia lá, mamava, mas vinha cá para se aconchegar. Para se aconchegar. Todos nós precisamos, João. O que acontece é que muitos adultos, por defesa, talvez? Defesa, criam em torno de si uma camada de teflon e param de sentir essa necessidade. Mas a necessidade continua existindo. Então, imagine você que 3 grandes pilares. Um pilar é necessidade. O segundo pilar é expressão das necessidades. E o terceiro pilar é ter essas necessidades atendidas ou não. Isso resume um pouco a vida de uma forma bem limitada. Todos temos necessidades, sem exceção. Alguns de nós não entrará em contato com as necessidades.
tem a necessidade, tem a fome, mas não sente. Não Mas sente. é uma doença. É doloroso para chuchu. Não sente, é fortão, dá conta de tudo. Aí um dia quebra. Eu ouço relatos que meu coração fica bem, bem aquecidinho de vontade de botar no colo, que faz muito tempo que eu não sinto nenhum tipo de prazer. Faz muito tempo que eu não canto, faz muito tempo que eu não transo, faz muito tempo que eu não beijo, faz muito tempo que eu não sinto a vida. Eu tô no automático há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 15 anos, há 50 anos. E por quê? Não tinha e precisava sobreviver. Qual que é o recurso que a criança tem? Elimina a conexão com o sentir, mas também não entra em contato com o seu sentir. Agora, isso é até perigoso nas relações humanas, né? Porque essa pessoa deixa de também ter empatia. Deixa Sim, de... porque é o mesmo mecanismo. O mecanismo que faz com que eu me perceba, faz com que eu te perceba. E se eu nego as minhas necessidades, mas isso aí é mimimi. Mas e daí quem só se percebe e não percebe o próximo é uma espécie de psicopatia? Não chega o tanto, psicopata né? não percebe nem a si, nem a ninguém, né? Nem assim. Não, ele não percebe. Ele tem baixa conexão emocional consigo mesmo. Ou com culpa, ou com qualquer tipo de sensação. É danoso. O Paranauê é danoso. O psicopata... Macu, que na verdade não é Macu, né? É Imaculada. É Maria Imaculada. Pior. Descobri hoje. Eu acho lindo. Descobri hoje. Não, eu gostei. Você eu gostei jura? também. Mas eu descobri hoje. Mineiramente, o meu nome vem encolhendo, né, João? Comedora de pão sim. de queijo, mineira. Com uma boa mineirinha. Encolheu, ainda bem que gosto. parou Ô, no povo Macu, né, filho? gostoso. Porque podia ter sido pior. Eu tenho uma amiga mineira que eu não vou lembrar os nomes, né? Mas ela conta os nomes que o tio deu para as primas. São irreproduzíveis, assim. Eu só sei que uma lá, a última era Xana. E ela foi morar no exterior e ela diz assim, garanto que ela foi morar no exterior para fugir do nome. Não, é lindo Maria Imaculada, mas é uma praga dupla, né? Duplamente pura, duplamente virgem, duplamente... sim. Mas num mar de Marias, o meu nome veio diminuindo. Aí teve uma coisa curiosa, assim, que era um Macu... Mas Macu é muito legal, né? Eu acho. Era um Macu raiz, com C, né? Aí chegando aqui no Paraná, o pessoal começou a escrever um Macu Nutella, que é com K. E eu gostei muito, eu gosto muito. Eu sou Macu, mas... É como a minha mãe. Minha mãe é Aurora Cecília. Nunca chamaram assim em lugar nenhum. Ela é Lola. O nome dela é Lola. Assim, eu acho que eu teria mudado meu nome, sério. Porque a gente não... Quando alguém chama Dona Aurora, nossa, a gente leva um susto, assim. E ela mesma tem dificuldade, às vezes, em responder. Eu não sou mais a Maria Imaculada, mas assim... Aí a Maria Imaculada veio, bonitinho. Eu queria que você deixasse teu contato. Você trabalha também com empresas também. Trabalho com empresas. Nas relações. Trabalho. No trabalho. Empresas que têm problema de conflito nas relações pessoais. Sim, e que impacta o resultado, né? Tão bonitinho, quando eles percebem que essa variável gasosa chamada ser humano é importante. Eu fico tão feliz. É bem isso mesmo, né? Olha, isso aí tá atrapalhando o nosso resultado. Olha, não tô muito preocupado com a vida do cara, mas tá ruim aqui no trabalho, né? Precisamos resolver. A pessoa que escreveu o prefácio do nosso livro é o presidente da Rock em Cepa, é o Sérgio Voaden. A gente fez um trabalho lá na Rock e ele escreve a respeito disso no livro. Um gentleman, um indivíduo fora do comum. E que percebeu claramente a diferença entre antes e depois, olhando do ponto de vista financeiro, capitalista. Eu falo com os gestores assim, nem que seja por uma lógica capitalista, seja inteligente, cuide bem dos teus times, né? João, ó, nós temos hoje um Instituto Mentoria Integrativa Relacional, que é o Instituto MIR, que está na rede. Tem um site, esse livro está à venda no site do Instituto MIR, www.institutomir.com.br. E eu sou Macu Almeida em todas as redes, né? Tanto no Face, quanto no Instagram, quanto E é fácil de achar. Facinha toda. Só não ando usando ultimamente o Twitter, que eu resolvi preservar minha alma.
silenciei, fiquei quietinha para poder não sofrer demais da conta. Essa loucura da política, porque isso interfere no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e é uma coisa que está fora do contrato porque é meio passional, meio maluca, né? As pessoas vêm com os argumentos mais doidos do mundo para defender as suas teses. E eu queria te perguntar uma coisa, porque acho que eu só posso perguntar para você isso. Porque eu tenho umas teses, né? A gente vem com aquelas teses. Será que é por isso? Será que é por aquilo? A pessoa usa os argumentos que precisa, mesmo não acreditando, simplesmente para defender aquilo que ela deseja por uma questão de empatia que existe com a figura do candidato? Olha, eu penso que tem... Nós conversamos isso acho que uns 4 anos atrás. A gente deve ter conversado muito sobre isso. Eu acredito numa necessária conscientização política. Eu acho que o ser humano precisa de ter consciência coletiva. A gente viu isso na pandemia. A ausência de consciência coletiva matou muita gente. Uhum. E consciência coletiva é ensinado, precisa ser ensinado. O indivíduo precisa ter consciência, por exemplo, inclusive pelo exemplo ensinado. Separar, né? lixo é consciência coletiva. Não desperdiçar é consciência coletiva. Cuidar da água é consciência coletiva. Então, assim, ter consciência coletiva, por exemplo, o significado da palavra política é ação na polis. E aí, se eu não tenho consciência coletiva, eu vou tomar as minhas decisões com base em julgamento de valor, em juízo de valor. Aquilo que não me representa ou aquilo do qual eu tenho medo. Aí, todas essas fake news que vão invadindo o cenário e criando realidades absurdas que nunca aconteceram em canto nenhum, mas vai construindo um cenário de medo. De medo. A conversa que a gente teve com a Pacaciana aqui foi exatamente nesses termos. Por medo... Convencer pelo medo, né? Convencer pelo medo. Aí existem fatos que são fatos comprovados, visíveis e que a pessoa não vê. Não vê porque o medo contamina, tipo assim, a nossa criança interior, ela é a dona do medo e ela vai olhar o mundo com olhos de criança e vai contaminar o raciocínio. Então, se eu não tenho um pensamento treinado, se eu não tenho consciência a respeito, consciência assim de o que significa o quê, qual que é o impacto disso, qual que é o impacto daquilo, eu vou seguir aquele que menos medo me dá. Mas isso é uma questão, é um problema que nós enfrentamos no Brasil, porque durante muitos anos as pessoas passaram a acreditar cada vez menos na política como uma ferramenta de transformação, nos políticos, foram muitos escândalos e as pessoas ficaram mais revoltadas, indignadas, e daí chegou no momento em que se faz uma opção pelo medo ou pelo ódio, né? Pelo ódio. Pelo medo ou pelo ódio. E eu tenho medo que a gente esteja aqui no Brasil, a gente esteja revivendo 1789. Porque ninguém busca qualidades. Uma briga de classes. Ninguém busca qualidades no candidato ou na proposta. Eu acho assim, pensem. Quando vocês eram adolescentes, o que os outros adolescentes falavam sobre política? Não gostavam, né? Na minha adolescência eram todos engajados. Eu era fanático. Na adolescência... Eu li A História da Riqueza do Homem com 14 anos. Meu filho com 12. Não esse livro, mas as teorias de Marx. Sim, Capital e tudo mais. Mas o que eu digo? Assim, no meu período de adolescência, ninguém gostava de falar sobre política. Você vem de uma família politizada, então, assim, com políticos eleitos. Aí é um pouco diferente. Mas, assim, o meu universo sempre foi, isso é chato. Eu, por exemplo, gostava, eu me interessava. Agora, o que eu vejo hoje é, assim, um número enorme de adolescentes tentando entender. Por mais que muitos não entendam, eles estão tentando. Então, é muito ruim. O clima político que nós estamos vivendo é muito ruim.
Porém, eu tenho a sensação daquela coisa da teoria que tudo tem que chegar ao caos para depois se estabilizar. Talvez a gente esteja vivendo isso, um pouco desse Não, caos. mas a gente já chegou no caos, a gente está no caos já há muito tempo. Não, o caos Mas, que eu assim, digo do senso crítico em relação à política, da população começar a se interessar, porque hoje ela sabe que a decisão da escolha dela vai refletir sobre ela. Mas você sabe que o que eu tenho visto, eu convivo muito com adolescentes e jovens, né? Para meu prazer, é que há uma preocupação, sabe? Assim, Isso é muito bom. Os amigos da minha filha mais nova, por exemplo, né? Eles são todos muito jovens, médicos jovens, trabalhando numa realidade Difícil, normalmente fazendo residência em hospital público. Difícil, plantões difíceis. Aí tem duas coisas. Nós temos um sistema de saúde público muito melhor do que muito país por aí. A Bibs volta dos plantões, às vezes, acabada por conta das histórias, acabrunhadas por conta de coisas, mas, embora com dificuldades aqui e acolá, o nosso sistema de saúde, por exemplo, meu filho que mora no Japão, o nosso sistema público de saúde é 6 anos ou mais avançado em relação ao sistema de saúde particular do Japão. Acredito. Ele teve uma pedra no rim lá, minha filha quase surtou aqui. As intervenções, os remédios, as terapêuticas que usaram para ele, ela, mãe, isso já não se usa mais. Traz o menino para cá. Traz o menino para cá. Então, nós perdemos, sabe o que me incomoda, João? A autoestima do que temos de bom. Isso. E aí a gente enfatiza o que temos de ruim. O que temos de ruim é barulhento, muito barulhento, e ocupa todos os espaços. Aí perde a oportunidade da gente conversar a respeito do mecanismo, o que eu posso fazer afinal de diferente, que vai gerando uma corrente, se não uma corrente de bem, pelo menos uma corrente de consciência. O que de fato é e o que de fato não é. Porque se nós dois formos discutir movidos pela paixão, nós estaremos com a nossa capacidade de pensamento contaminada pela nossa criança. E vamos ter a lógica de criança. Eu tenho mais picolé do que você. O meu picolé é melhor do que o teu. O meu carrinho é maior do que o teu. E outra coisa, acho que quando você olha para o bem comum, você tende, e não para o bem individual, você tende a ter um olhar melhor em relação ao que exigir, ao que pedir, ao que... Mas é isso que nós temos, voltando até a falar quando vocês me perguntaram do desenvolvimento infantil, né? A gente precisa honrar a capacidade de pensamento das nossas crianças e já dialogando com as nossas crianças acerca do que eu atendo hoje 4 adolescentes da mesma idade, meninas as 4, e as 4 preocupadas com o que farei para fazer o meu melhor para o mundo. As 4, assim. Ai, que gostoso. De babá, sabe, assim, e eu sempre falo com elas, não adianta fazer um projeto para salvar o mundo, porque o mundo é muito grande. O mundo busca resgatar os relacionamentos à sua volta. Relacionamentos... É o começo, né? O começo, para depois fazer uma corrente. O começo até cuidando de si, fazendo... João, o básico. Sempre. O básico para você, depois para as pessoas próximas de você, você não e depois tem, você né? amplia isso, né? Senão você vai... Eu falo assim, lá vai palavra difícil, né? Senão você vai extorquir, né? Imaginando que cada um de nós é uma vasilha, né? Se a gente estiver pleno, a gente transborda. Senão, a gente estoura. Então, cuidar de si. Esse, quem sabe, seja assunto para mais um podcast, né? aqui com o Makoto, que tem muita coisa, né? Muito obrigado pela presença, foi super legal. Passamos do horário aqui, foi joia. Passamos do horário. Obrigada, mas a gente a conversa do horário foi porque boa. a conversa estava boa. Mas a gente também não tem um horário fixo, né? Mas o dono do estúdio tem, ele tá me olhando de cara feia lá. Não, mas eu acho bom. Você sabe que, assim, só mais um pouquinho, Gustavo. Os gregos eram muito sábios em relação ao tempo, né? Então, eles falam de 3 tempos, 3 entidades que representam o tempo. Um deles é o Cronos.
que é esse tempo do tempo relógio e que vai rumo à finitude. O outro é o tempo kairos, que é o tempo da qualidade, em que a quantidade deixa de existir, por isso que a gente perde o horário. Porque o tempo é tão bom que a gente perde a noção do tempo. E você falou da espiritualidade, eles falam ainda de uma terceira entidade, chamada Aion, que é aquela que traz para si passado, presente e futuro numa mesma levada, né? Que integra passado, presente e futuro. Eu acho interessante isso, porque o que registra na nossa memória é o tempo kairos, a gostosura dos encontros. Delícia, né? Alimenta, nutre. Show de bola. Hoje o nosso tempo kairos está super nutrido. Tá 10, 100%. Gente, muito obrigado, Macu. Obrigada, meninos. Feliz da vida de estar aqui. Foi um grande prazer mesmo. Obrigada, João. Um prazer sempre estar com você também. Valeu. Com vocês também. Beijo, tchau. Até mais.